Momento de oração. Queridos, vamos orar, mas antes quero deixar para sua meditação o que diz a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 15, a partir do versículo 21. Partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe deu resposta. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então Jesus respondeu e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã, ficou curada. Aquele espírito demoníaco havia deixado aquela menina. O texto nos fala da insistência, da persistência de uma mulher desesperada. No entanto, o seu desespero não tira a sua razão e o seu equilíbrio, porque ela sabe a quem procurar e quem era que ela estava procurando, pedindo ajuda, pedindo socorro. Muitas vezes o momento de desespero faz com que as pessoas não raciocinem muito bem e acaba buscando conselhos, consolo e orientações e ajuda a quem não pode aconselhar, orientar e ajudar. Mas aqui a mulher, ela tinha ouvido falar de Jesus. Ela é uma mulher de Canaã, ela era uma mulher de uma terra que historicamente era tinha a cultura e a tradição de ter muitas divindades, muitos deuses. Mas ela sabia que aquele Galileu era diferente. Ela sabia que aquele homem era diferente, ela ouviu suas histórias, ela sabia que ele tinha poder. E a Bíblia, os evangelhos nos revelam que Jesus tem poder. E como homem aqui nesta terra, ele tinha poder sobre a natureza. Ele falava, repreendia os ventos, a tempestade, ele falava com os fenômenos da natureza e eles obedeciam. Ele suspendia a lei da física e andava por cima das águas. A natureza conhecia porque sabia que ali estava o seu Criador. Paulo fala aos Colossenses que Jesus é a imagem expressa de Deus e que Jesus é o Criador, porque nele foram criados todas as coisas nos céus, na terra. Então ele é o Criador de tudo, ele tem poder e domínio sobre a sua criação, sobre a natureza. Jesus tem poder sobre os demônios, e os evangelhos também nos revelam isto, que em algumas ocasiões, como o endemoniado gadareno de Gadara, ao Jesus se aproximar, ele se prostra, e ali o texto diz que havia uma legião, eram milhares de demônios que tomavam a consciência daquele homem, de forma que não era mais ele que se dominava, mas ele era dominado por esses espíritos imundos
que o fazia se cortar, clamar dia e noite, morar nos sepulcros. Mas quando eles se deparam com Jesus, ele se prostra aos seus pés e sabe o que eles dizem? Sabemos quem és, o Santo de Deus. E a Bíblia diz que os demônios creem e estremecem, sabe quem é ele? Ele tem poder sobre a natureza, ele tem poder sobre o mundo espiritual, sobre os demônios, ele tem poder sobre as enfermidades. Porque o ministério de Jesus é marcado exatamente por isso, pela cura dos enfermos. Multidões que se afluíam para receber de Jesus algum benefício, dentre eles era a cura. E Jesus curava a todos. E aqui a gente vê o poder de Jesus sobre os espíritos malignos. A autoridade de Jesus sobre esses seres espirituais da maldade que estão no mundo espiritual para tirar a paz. Mas Jesus é o maior. Por outro lado, a gente vê uma mulher persistente, que tem objetivo, que sabe o que está fazendo em meio à sua dor, ao seu desespero, porque não tem remédio. Talvez ela tivesse, a Bíblia não fala, mas para uma mãe que quer ver a filha livre, ela conseguiu discernir que a filha estava sobre um poder espiritual. Ela tinha algum tipo de conhecimento e, portanto, certamente esta mulher procurou outros tipos de auxílio, de ajuda, mas a informação chegou de que Jesus de Nazaré tinha poder sobre os espíritos malignos. E esta mulher, quando vem clamando ao Senhor Jesus, ela diz: a minha filha está miseravelmente endemoniada. Há uma tradução na linguagem atual de hoje, como a gente chama, que diz que há um espírito maligno dentro da minha filha. Ou seja, essa mulher teve este discernimento. Ela sabia que não era algo desta ordem de coisas, havia algo que incomodava a sua casa, a sua filha, e que era de ordem espiritual. E ela vai até a pessoa certa, ela chega com o diagnóstico, ela diz: ela está possessa, ela está endemoniada. Mas aí, queridos, veja como Jesus se comporta diante deste pedido desesperado de uma mãe que tenta socorrer a sua filha. Mesmo não tendo levado a filha, ela sabia que esse Jesus, ele tinha poder para onde quer que a filha estivesse. Ele tinha essa autoridade de falar. Lembra daquele servo, daquele centurião que estava com o servo enfermo e Jesus faz menção de ir até a sua casa? Ele diz: não, eu não sou digno, mas eu sei que uma palavra tua, o meu servo será curado. Isso é o entendimento, sabe? Ele não era judeu, ele não era teólogo, mas Deus permite que ele abra o entendimento e ele diga assim: não precisa nem o Senhor ir, porque eu não sou digno. Mas se o Senhor falar daqui, o meu servo vai ficar curado lá. Não importa a distância. E aí eu falo e recorro ao que Jesus disse a Pedro, né? Não foi carne e sangue que te revelou. Isso é uma revelação divina. Como é que alguém conseguiu discernir de que se Jesus falasse, ele tinha tanta autoridade e tanto poder que não precisaria nem ir ao local? Não precisou levar um lenço, não precisou levar uma toalha, não precisou levar um copo d'água ungido por Jesus,
um sabonete. Não, ele diz apenas: se o Senhor falar, meu servo vai ficar curado. E é nesta mesma fé e nessa mesma perspectiva que esta mulher chega para Jesus e diz: salva minha filha. Ela está lá endemoniada, mas eu sei que o Senhor pode socorrer. Então você tem uma mulher desesperada, mas que recorre à pessoa certa. Você tem uma mulher que sabe o que a filha tem e que remédio nenhum pode curá-la. E vai à pessoa certa, mas quando ela chega à pessoa certa, ela encontra obstáculos. Primeiro, Jesus não lhe deu resposta. O texto é claro. Ela clama dizendo: Jesus, o Senhor, filho de Davi, ou seja, mais uma pessoa que reconhece que Jesus era o filho de Davi, era o Messias, era o ungido. Essa expressão filho de Davi é o reconhecimento de alguém que conhecia a Escritura. Essa mulher tem algum grau de conhecimento para chegar e chamar Jesus de filho de Davi. É como o cego Bartimeu: sei que tu és o filho de Davi, da descendência de Davi, tu és o rei que vai se assentar neste trono. Aliás, a atmosfera no tempo de Jesus é que de fato ele se assentaria no trono de Davi e restabeleceria o reino, tirando o jugo do Império Romano, né? Mas ela diz o texto aqui: ele não lhe respondeu palavra. Qual o propósito? E todas as coisas, todas as ações, ensinamentos, gestos, comportamento de Jesus é pedagógico, traz ensino. Não é à toa que Jesus se comporta dessa forma. Eu, em particular, creio que Jesus nem estava testando a mulher, porque ele sabia que aquela mulher não sairia dali sem a sua bênção. Eu creio que Jesus estava ensinando aos seus discípulos o valor da persistência, o valor da fé, o valor de não desistir diante dos obstáculos, o valor de, mesmo encontrando barreiras que dificultem aquilo que eu espero alcançar, e mesmo assim não desistir. Tem gente que desiste no primeiro obstáculo, tem gente que recua no primeiro não, tem gente que diz: não, esse negócio de servir a Jesus não dá para mim porque eu não consigo. Alguém olhou para mim atravessado, de cara feia, eu não vou mais. Desistem no primeiro obstáculo. Jesus está dando uma lição aos seus discípulos, porque eles chegam para Jesus e dizem: olha, despede essa mulher vem gritando, a gente não está suportando mais, como uma louca ela está vindo aqui atrás de nós. Aí Jesus diz assim: eu não fui enviado senão os filhos de Israel. Jesus queria segurar ali o milagre mais um pouquinho, que era para ensinar mais os seus discípulos. E o texto continua dizendo: então chegou ela e o adorou. Certamente ela se prostrou, se ajoelhou com o rosto em terra, dizendo: socorro. E os discípulos estão assistindo, estão vendo a cena, estão vendo a resistência de Jesus, mas estão vendo também a persistência daquela mulher. E Jesus diz assim: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. É dura essa expressão, né? Mas ela é literalmente isso. A expressão cachorrinhos era uma expressão usada para designar aqueles que não eram judeus. Jesus veio para os seus. Quem eram os seus? Eram os judeus. A bênção, né? Esta revelação e o evangelho vem primeiro aos judeus. E eles quem deveria
se aceitassem o Messias, ser esses arautos, os proclamadores do Evangelho, mas que foi transferido este poder à igreja, e a igreja universal, a igreja do Senhor em todos os lugares da terra. E aí ela se prostra dizendo: Senhor, socorre-me. Apesar dos obstáculos, apesar da resistência, apesar do não, mas o importante é continuar adorando. Oh, glória! Abrindo um parêntese aqui, eu não sei como está a sua vida, como você se encontra neste momento, em que situação você está, a tua vida, se você tem chorado dia e noite, se você tem passado por muitos nãos, muitos obstáculos, e você já chegou neste nível de desespero, dizendo: parece que não tem mais jeito nem solução. Mas diante de todas as adversidades, adore. Você lembrou e eu também lembrei, eu creio que sim. Você lembrou de Jó. Perdeu tudo. 10 filhos no mesmo instante, seus bens, sua saúde. A sua companheira, a sua mulher amada, no momento de desespero, diz: olha, abandona este teu Deus e morre. Não tem mais jeito, não tem mais saída. E Jó disse: como falas uma louca, sem juízo, assim tu falas. No sair do ventre da minha mãe, no voltarei para lá. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Adorar no momento de crise, adorar no momento de perda, adorar nos nãos, adorar nos piores momentos da vida. O segredo está em adoração. E ele adorou. E esta mulher adorou, prostrando-se aos seus pés, num sinal de reverência, num sinal de que aquele que estava diante dela não era um homem qualquer, era o Verbo que se fez carne, era o Emanuel, era o Deus conosco. E aí ele faz mais um teste, não só para a mulher, mas para os seus discípulos. Aprendam com esta mulher. É como se Jesus estivesse dizendo: aprenda com ela. Ela é Ciro-fenícia, ela não é judia, mas aprendam com ela. Porque às vezes a gente pensa que sabe tudo, que já aprendeu tudo, mas o Mestre Jesus sempre está nos ensinando e dizendo: você não é nada e você não sabe de nada, aprendei de mim. E ele traz essa dura mensagem para ela: não posso tirar dos judeus e dar aos gentios, não é o momento, não é agora. Mas aquela mulher diz: Senhor, eu sei que eu sou gentia, sei que eu sou considerada etnicamente como uma cachorrinha, não sou esse puro sangue, mas até os cachorros se alimentam das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Aí Deus não resistiu. Deus olha para esta mulher e diz: ó, mulher, eu sabia que você chegaria a este nível e a este ponto. Eu estou mostrando aqui para estes que aprendam com você que não há supremacia racial, que em mim não há grego, nem judeu, nem gentio, nem homem, nem mulher, todos são um, como diz Paulo. Grande é a tua fé. Diz: então respondeu, disse: ó, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. O desejo do coração era a cura da filha, era a repreensão, a expulsão daquele mal, daquele espírito maligno, e Jesus disse: está feito.
Que coisa maravilhosa é a gente persistir na oração, a gente persistir diante dos nãos, a gente persistir diante de palavras que até nos magoam. Mas aprendamos com esta mulher a não desistir jamais. E Jesus também nos ensinou, dizendo: não desista. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Quem procura, vai achar. Não desista. Talvez você só recebeu não. Talvez diante de você só tenha obstáculos. Talvez diante de você só tenha alguém que diga: você não é merecedor, mas continue adorando nos piores momentos da sua vida, que você vai ouvir, que eu vou ouvir Jesus dizendo: seja feito para contigo como tu desejas. Era um desejo dela e era um desejo de Jesus agora, e ele operou o milagre. Amém, amém e amém. Pai bendito, Deus eterno, te louvamos, bendizemos o teu nome e te agradecemos pela revelação da tua palavra. Continua conosco, nos ajudando. Aqueles que estão vivendo momentos difíceis, momentos de crise, momentos de perda, momentos de desamparo, momentos que, como esta mulher vivenciou, de obstáculos, mas cremos que tu estás sempre pronto e que pela nossa persistência e fé alcançaremos a vitória em nome de Jesus. Continua abençoando esta programação, ao teu servo, nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, e a todo o santo ministério, em nome de Jesus. Amém.